Imagine uma das empresas mais valiosas do planeta, famosa por transformar o mundo com produtos como o iPhone, o iPad e o Mac. Agora, imagine essa mesma gigante da tecnologia mergulhando de cabeça em um projeto secreto, com um único objetivo: reinventar a forma como nos locomovemos. O plano era ousado, ambicioso e promissor. Um carro elétrico, 100% autônomo, sem volante, sem pedais, e claro, com o selo de luxo e inovação da Apple. Mas o que era para ser a próxima revolução da mobilidade virou um dos maiores buracos financeiros da história recente do Vale do Silício. Um projeto tão secreto, que quase ninguém sabia que já estava morto. O que deu errado? Onde foi parar o carro da Apple? E como uma ideia de 10 bilhões de dólares simplesmente evaporou? A resposta começa em um laboratório fechado a 7 chaves, em Cupertino, na Califórnia. Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. No começo, tudo parecia promissor. Em meados de 2014, circulavam rumores sobre um projeto ultra-secreto dentro da Apple, chamado internamente de Project Titan. Mas esse não era apenas mais um protótipo de software ou um acessório novo para iPhone. Era algo muito maior. A ideia era simples na teoria e revolucionária na prática: construir um carro próprio, com tecnologia de ponta, design futurista e, claro, integração total com o ecossistema Apple. O plano era transformar o automóvel no próximo grande dispositivo da empresa, em algo tão marcante quanto foi o lançamento do iPhone em 2007. Mas com um detalhe: desta vez, a Apple não queria apenas competir. Ela queria dominar. Um veículo sem motoristas, sem comandos manuais, capaz de tomar decisões sozinho, tudo controlado por inteligência artificial. Era o tipo de projeto que Steve Jobs provavelmente teria abraçado com entusiasmo. Só que sonhar é fácil, e o problema começa quando a realidade exige mais do que ideias brilhantes. E logo a Apple perceberia que, diferente de fabricar celulares, construir carros é uma guerra completamente diferente. O Apple Car foi idealizado como um símbolo de um novo tempo. Um carro sem volante, sem pedais e sem motorista humano, em algo saído direto de filmes de ficção científica. A proposta não era apenas ter um carro elétrico, como o Tesla, mas dar um passo adiante. Imagine um veículo que te busca sozinho, te leva aonde quiser enquanto você assiste a um filme no Apple TV, responde mensagens pelo Siri ou comanda tudo com o Apple Watch. Ele seria o iPhone sobre rodas. O carro como gadget. Um dispositivo móvel no sentido mais literal possível. Mas esse futuro promissor logo se viu preso em um emaranhado de problemas técnicos, decisões corporativas contraditórias e a descoberta de que prever o comportamento humano no trânsito era muito mais difícil do que prever a próxima tendência de design em um smartphone. E tudo isso nos leva à formação de um dos times mais caros e secretos da história da Apple. Determinada a vencer o desafio, a Apple começou uma verdadeira caçada por talentos. Engenheiros da Tesla, especialistas em direção autônoma da Waymo, executivos da Ford, Mercedes-Benz e até profissionais que trabalharam na NASA foram recrutados para integrar o Project Titan. Em poucos meses, a empresa já contava com mais de 1.000 pessoas dedicadas exclusivamente ao projeto. Era uma equipe de elite, liderada por nomes poderosos do setor automotivo e da tecnologia. Ao mesmo tempo, a Apple comprava startups especializadas em sensores, inteligência artificial e mapeamento 3D, e cada uma valendo milhões de dólares. Mas por trás dos bastidores, surgiam os primeiros sinais de atrito. Falta de alinhamento sobre o objetivo final, trocas constantes de lideranças e um cronograma que parecia mais um labirinto do que uma linha do tempo. E quanto mais a Apple investia, mais clara ficava uma verdade incômoda. Construir um carro autônomo de verdade exigia enfrentar limitações que nem o poder da Apple conseguia contornar. Os sensores lidar, câmeras e radares precisavam operar com precisão absoluta, em qualquer clima, em qualquer cidade do mundo. A inteligência artificial embarcada no veículo tinha que tomar decisões em frações de segundo para evitar acidentes, em algo que nem mesmo os algoritmos mais avançados conseguiam garantir com 100% de segurança. Sem falar nos obstáculos legais,
cada país, cada estado, cada cidade tinha regras diferentes sobre carros autônomos. E a Apple, que sempre controlou tudo, do chip ao sistema operacional, agora se via dependente de regulamentações, infraestrutura urbana e testes físicos complexos. Tudo isso transformava o sonho do Apple Car em uma corrida de obstáculos interminável. E foi nesse cenário caótico que começaram as primeiras grandes mudanças internas no projeto. Com o passar dos anos, o projeto Titan virou um verdadeiro campo de batalha dentro da Apple. O que antes era uma equipe coesa e focada em um único objetivo, se transformou em uma série de divisões com visões conflitantes sobre o que o Apple Car deveria ser. Em um momento, o foco era um veículo 100% autônomo, em outro, cogitava-se lançar um carro mais tradicional, com volante, pedais e sistemas de assistência à direção, como o piloto automático da Tesla. Líderes vinham e iam. O engenheiro-chefe saía, um executivo de software assumia, depois era substituído por alguém com experiência em hardware automotivo e uma dança de cadeiras sem fim. Até mesmo o próprio Tim Cook, CEO da Apple, parecia indeciso, ora entusiasmado com a ideia do carro revolucionário, ora mais cauteloso diante dos desafios. A cada mudança, mais tempo era perdido, mais recursos eram queimados e mais incertezas surgiam. Enquanto isso, o mercado começava a se movimentar rapidamente, e outras empresas, como Tesla, Rivian e BYD, ganhavam cada vez mais espaço no setor automotivo elétrico. E foi nesse contexto que a Apple tomou a decisão mais drástica de toda essa jornada. Em fevereiro de 2024, sem alarde, sem conferência e sem o tradicional marketing polido, a Apple comunicou internamente o fim do projeto Titan. Depois de uma década de trabalho, mais de 10 bilhões de dólares investidos e expectativas globais altíssimas, o Apple Car havia sido oficialmente cancelado. A notícia pegou muitos funcionários de surpresa. Parte da equipe foi dispensada. Outra parte foi redirecionada para setores promissores, como inteligência artificial e realidade aumentada. O que chocou o mercado não foi apenas o cancelamento em si, mas o silêncio absoluto que o acompanhou. Nenhum vídeo, nenhuma declaração pública, nenhuma tentativa de justificar a decisão. Era como se o projeto nunca tivesse existido. Mas o que ninguém viu foi o impacto invisível que isso causou internamente e a frustração de centenas de engenheiros, o esvaziamento de departamentos inteiros e a sensação de que nem mesmo a Apple está imune ao fracasso. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir e envolvia uma cifra bilionária difícil de ignorar. Estima-se que o Project Titan tenha consumido mais de 10 bilhões de dólares ao longo dos seus 10 anos de existência. Um número difícil de dimensionar, mesmo para uma empresa como a Apple. Esse valor inclui salários astronômicos de engenheiros, contratos com fornecedores, desenvolvimento de protótipos, aquisição de startups e instalações específicas para os testes. É um dos maiores investimentos em um projeto que nunca viu a luz do dia. Para se ter uma ideia do que isso representa, é como se a Apple tivesse construído um império e apenas para destruí-lo em silêncio. E tudo isso sem apresentar sequer um conceito funcional ao público. Muitos se perguntam, como uma empresa tão cuidadosa com sua imagem, com seus produtos e com sua comunicação, pôde permitir que um rombo desse tamanho simplesmente desaparecesse do radar? A resposta pode estar em uma rivalidade silenciosa que nunca chegou a explodir e mais que ditou os bastidores de toda essa corrida automotiva. Desde o início dos rumores sobre o Apple Car, a sombra de Elon Musk pairava sobre o projeto Titan. A Tesla, já consolidada como referência em carros elétricos e autônomos, era o alvo direto da Apple. Musk, por sua vez, não escondia o desdém. Chegou a dizer publicamente que ofereceu a Tesla para a Apple em 2017, quando a empresa enfrentava sérios problemas de produção e que Tim Cook simplesmente recusou até conversar. Essa suposta tentativa de venda, se verdadeira, representava um ponto de virada na história da tecnologia moderna. Mas a Apple seguiu em frente, silenciosamente, tentando superar a Tesla na surdina. Ao mesmo tempo, Elon Musk lançava provocações em suas redes sociais, sugerindo que o Apple Car nunca existiria e, no fim das contas, ele estava certo. A guerra entre essas duas gigantes da inovação nunca se concretizou no mercado, mas moldou cada movimento interno da Apple.
E mesmo com o fim do projeto, a rivalidade ainda deixa marcas profundas em Cupertino. Mas será que tudo foi realmente um fracasso absoluto, ou ainda há algo mais por trás desse enredo? O que acontece com uma tecnologia quando ela não encontra seu produto final? Muitos especialistas dizem que nenhum investimento em inovação é realmente desperdiçado, e talvez o Apple Car tenha deixado sementes que ainda não enxergamos. As tecnologias desenvolvidas para o Titan, como sistemas avançados de inteligência artificial, sensores de navegação e novos conceitos de interface, podem ser adaptadas para outros produtos futuros. Há rumores de que a Apple já começou a realocar partes dessas inovações para seus projetos de inteligência artificial, carros conectados com CarPlay 2.0 e até experiências imersivas no Apple Vision Pro. Ou seja, o projeto morreu, mas as ideias continuam vivas. E a grande pergunta que paira agora entre os analistas, investidores e curiosos, é o que a Apple fará com toda essa tecnologia, com esses engenheiros, e principalmente, com os bilhões que restaram sem destino? E é aí que começamos a olhar para o futuro mais uma vez. Com o cancelamento do Apple Car, a empresa voltou suas atenções para outras frentes promissoras. A inteligência artificial, que já se tornava uma prioridade silenciosa dentro da empresa, agora ganhou ainda mais destaque. Além disso, os investimentos em realidade aumentada e virtual, liderados pelo lançamento do Apple Vision Pro, passaram a receber parte dos recursos e talentos do extinto Project Titan. Analistas apontam que a Apple pode estar preparando um novo salto, talvez menos visível, mas igualmente ambicioso. E, como sempre, ela está fazendo isso no silêncio, sem pressa, com a mesma paciência estratégica que a levou ao topo do mundo tecnológico. Mas se o passado nos ensinou algo, é que a Apple nunca desiste de um bom desafio. E mesmo que o Apple Car tenha sido enterrado, talvez, só talvez, ele ainda esteja esperando a hora certa para ressurgir. Mas isso é uma história para outro vídeo. Agora quero saber sua opinião, o que você achou desse assunto? Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.